A paz de Deus, irmãos. Eu me levanto nesta noite com temor diante do Senhor, não porque eu seja merecedora, mas porque a misericórdia de Deus alcança onde ninguém imagina. Eu quero contar um testemunho que marcou muito a minha vida, e que mostra que Deus chama quem Ele quer, da forma que Ele quer. Irmãos, esse testemunho não é sobre mim, é sobre um irmão que eu conheci, e sobre algo que aconteceu que ninguém esperava. Esse irmão, ele não era da igreja. Ele tinha curiosidade pelas coisas espirituais, mas não conhecia verdadeiramente a palavra de Deus. Ele vivia buscando respostas, procurando entender a vida, mas em lugares errados. Um dia, por influência de pessoas próximas, ele decidiu visitar um terreiro de candomblé. Ele foi, sem maldade, apenas por curiosidade. Chegando lá, irmãos, ele disse que sentiu algo diferente. Um ambiente carregado, músicas, rituais, pessoas incorporadas, e aquilo tudo mexeu muito com ele. No começo, ele ficou impressionado. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dele não se sentia bem. Ele disse que parecia que havia um peso no ambiente, algo que incomodava a alma. Mesmo assim, ele ficou. E em determinado momento, a mãe de santo começou a chamar as pessoas, uma por uma, dizendo coisas da vida delas. Quando chegou a vez dele, ele foi até a frente. E irmãos, foi ali que Deus começou a agir. A mãe de santo olhou para ele, ficou em silêncio por alguns segundos, e tentou começar a falar, mas não conseguia. Ela parava, respirava, tentava de novo, e nada saía. O ambiente começou a ficar estranho. As pessoas perceberam que algo estava diferente. E então, irmãos, algo que ninguém esperava aconteceu. Aquela mulher começou a se incomodar, colocou a mão na cabeça e disse: "Tem algo aqui, que eu não consigo tocar." E olhou diretamente para aquele irmão. Ele, sem entender, ficou parado. E naquele momento, irmãos, Deus começou a mostrar o seu poder. A mãe de santo começou a dizer: "Eu não posso falar sobre você, porque tem alguém mais forte te guardando." E ela começou a ficar nervosa, inquieta. E de repente, ela disse: "Quem é o Deus que você serve?" E ele respondeu: "Eu nem sei, mas eu acredito em Deus." Irmãos, aquilo mudou tudo. Aquela mulher, no meio de todos, começou a chorar. Sim, a mãe de santo começou a chorar. E disse uma frase que marcou profundamente: "Esse Deus é verdadeiro, eu estou sentindo, eu não tenho esse poder." O ambiente ficou em silêncio. Ninguém entendia. Mas naquele momento, Deus estava se revelando. Ela olhou para ele e disse: "Você não pertence aqui." Irmãos, aquilo entrou no coração dele de uma forma tão forte, que ele saiu dali imediatamente. Ele disse que quando saiu, parecia que tinha tirado um peso das costas. Mas ao mesmo tempo, ficou com aquilo na mente. Quem é esse Deus que me guardou? Dias depois, ele foi convidado para um culto da congregação. E irmãos, quando ele entrou naquele culto, ele disse que sentiu algo completamente diferente. Não tinha grito, não tinha confusão, mas tinha paz. Quando começou a oração, ele começou a chorar. Sem entender, sem conseguir se controlar. E naquele dia, Deus falou com ele através da palavra. Falou exatamente sobre caminhos, sobre escolhas e sobre livramento. E ele entendeu. Ele entendeu que Deus tinha guardado ele, mesmo quando ele estava indo por um caminho errado. Com o tempo, ele começou a frequentar, começou a buscar, e Deus foi transformando a vida dele. Mas o testemunho não termina aqui, irmãos. Porque o mais forte ainda estava por vir. Algum tempo depois, aquela mesma mãe de santo apareceu na igreja. Sim, irmãos. Ela entrou, simples, diferente, com um olhar humilde. E disse que precisava falar. Ela contou que depois daquele dia, ela não teve mais paz. Disse que tentou continuar, mas algo dizia dentro dela que aquilo não era o caminho. E ela disse: "Aquele dia, eu senti um Deus que eu nunca senti antes."
Irmãos, Deus chamou aquela mulher na graça. Ela começou a frequentar os cultos, deixou tudo, e começou uma nova vida com Deus. E hoje, ela testemunha que não existe poder maior do que o poder de Deus. Irmãos, esse testemunho mostra algo muito sério. Deus alcança onde ninguém imagina. Deus chama quem ninguém espera. E Deus livra até quando a pessoa nem sabe que está sendo livrada. Aquele irmão foi por curiosidade, mas Deus já estava cuidando dele. E aquela mulher, que muitos julgariam, foi alcançada pela graça. Porque Deus não vê como o homem vê. Ele vê o coração. Se hoje alguém aqui está buscando respostas, em lugares errados, Deus está chamando. Se alguém está longe, Deus está chamando. Se alguém acha que não tem mais jeito, Deus prova o contrário. Porque a graça de Deus alcança, transforma e faz tudo novo. Eu louvo a Deus por esse testemunho, porque ele mostra que o poder de Deus é real. E peço que Deus continue chamando almas, porque o tempo é chegado. Fiquem todos na paz de Deus. Pessoa com as mãos postas.